maravilhosa! Seja muito bem-vinda aqui. Este é o programa Momento Elas. Ele foi criado especialmente para você desenvolver a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. E sabe por quê? Porque aqui nós vamos mergulhar no seu autoconhecimento profundo, na gestão das suas emoções e também do seu fortalecimento espiritual e da sua autoestima. E hoje, prepare-se, porque nós vamos falar sobre algo muito precioso, sobre coragem. O que realmente significa, hein? O que realmente significa coragem para você? Como você pode despertar essa força poderosa que já vive aí dentro de você? Ao final deste programa, você terá estratégias práticas para enfrentar os seus medos, agir com mais confiança. Este, amada, é o lugar certo para você, mulher, se autoconhecer, se reencontrar com a sua verdadeira identidade e a sua força interior. Aqui é o lugar de transformação. Seja muito bem-vinda. Se você é nova por aqui, já se interessou pelo assunto, então faça o seguinte, inscreva-se no canal e deixa aqui o seu like. A sua participação é fundamental para nós continuarmos transformando vidas. E já compartilha esse vídeo, já manda para as amigas, já compartilha no grupo do WhatsApp, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. E deixa eu me apresentar, é claro, eu sou a Maria Bueno, sou mentora de mulheres, palestrante, comunicadora por propósito e especialista em desenvolvimento emocional e espiritual feminino. A minha missão é clara: transformar para Deus poder transbordar. São mais de 10 anos que eu tenho tido o privilégio de ministrar para mulheres em diversas fases da vida, ajudando essas mulheres a curar as suas feridas emocionais, a despertar a verdadeira identidade em Cristo. E a grande questão nesse episódio, nesse momento que você está aqui neste programa é: você cria ou você desperta a sua coragem? Nós vamos explorar juntas esse tema tão essencial para a sua jornada. Deixa eu te dizer, coragem, ela não significa ausência de medo não, viu? Mas você agir mesmo com medo, é você agir apesar do medo. Às vezes a gente fica esperando o momento certo, a gente ter coragem de fazer determinada situação, de agir de determinada forma. Às vezes nós ficamos olhando aquela pessoa e achamos assim, nossa, ela é muito corajosa. Na verdade, nós temos isso. E não significa nós esperarmos passar o medo para que a gente possa agir. Não, mas é você agir apesar do medo. É a habilidade, a coragem é a habilidade de você enfrentar, ir de frente com os desafios, seguir em frente, mesmo quando você não tem garantia ou quando o caminho parece meio que incerto. É nesse momento. É dar o primeiro passo, mesmo com o coração acelerado, mas é você dar esse primeiro passo. Isso sim é coragem. E tem algo que é crucial que nós temos que entender. O que a coragem não é. Isso nós temos que ser expert. Coragem não se trata de uma imprudência, não. Não é você ignorar os riscos ou de forçar-se a situações que vão contra os seus valores, contra os seus princípios, contra os limites. Não, não é sobre isso. Coragem não é você pular de um prédio sem você estar de paraquedas, mas é você dar pequenos passos calculados para você alcançar um sonho, mesmo que isso pareça assustador para você, mas você terá coragem de fazer. É você desenvolver essa coragem, tendo a certeza que isso é uma porta para uma vida mais plena, uma vida mais autêntica, mais exata, mais feliz, mais leve.
Essa coragem, ela permite que você enfrente desafios sem se paralisar pelo medo. Entenda o seguinte, o medo, ele existe. Mas o medo é para que você tenha cautela. Então, eu sei que eu não posso colocar a mão no fogo, então eu ajo com cuidado para que a minha mão não queime. Então, é uma cautela que eu tenho, não é? Ao pegar algo quente, ao lidar com o fogo. O medo é uma cautela, repita comigo, cautela, mas ele não pode te paralisar. Você precisa enfrentar os desafios sem se paralisar pelo medo. Assumir o controle da sua vida e das suas decisões e construir uma autoestima inabalável. E você estando aqui, é esse o desejo do meu coração, de entregar para você ferramentas práticas, conhecimento para que você construa essa autoestima inabalável. E para ilustrar o poder dessa coragem, eu quero compartilhar com você uma história que eu lembrei, uma história inspiradora da Ana. Ana é um nome fictício, tá bom? Mas a Ana, ela vivia assim com um medo gigantesco de se posicionar. Claro que nós desenvolvemos, né, trabalhamos isso com a Ana e identificamos a causa desse medo. Desde a sua infância, a Ana cresceu num ambiente muito crítico. Então, o medo dela se posicionar no trabalho era gigantesco. A Ana cresceu com uma série de crenças limitadoras que diziam a ela que mulher não era para aquilo, que mulher não servia para trabalhar dessa forma, ser mais independente. E ela vivia com esse medo de se posicionar, sempre se calava, deixava suas ideias de lado. E quando nós identificamos as suas crenças limitantes, os seus medos, com a orientação correta, a Ana, ela aprendeu a se expressar sem receio. Ela saiu daquela zona onde ela se sentia aprisionada por conta de tudo aquilo que ela havia vivido. Então, quando adulta, na sua fase adulta, ela acreditava que ela precisava ainda continuar com esse comportamento. Claro que de uma forma inconsciente. E através de intervenções corretas, ela aprendeu isso. E o resultado? Pergunta aí, pergunta para mim. E o resultado, Maria? O resultado, ela passou a ser notada pelos seus superiores. Ela passou a ser ouvida pelos seus superiores. E por consequência disso, veio uma promoção ao longo do seu desenvolvimento. Essa mulher que antes tinha medo de se expressar, tinha medo de mudanças, tinha medo de se posicionar, ela tomou uma coragem para fazer o quê? O que o seu coração desejava. Ela desejava tanto algo maior e ela enfrentou com a sua insegurança. Ela enfrentou os seus medos mais profundos e com isso a sua vida pessoal também floresceu. A nossa vida, os pilares da nossa vida, eles são sistêmicos, eles são interligados. Quando um está bem, o outro também é consequência disso, estar bem. E Ana, ela floresceu. Por quê? Porque ela, com essa mudança, com esse fortalecimento de crenças fortalecedoras para a sua vida, ela mudou os seus hábitos, a sua conversa interior, os pensamentos que ela tinha, o que ela dizia a si mesma. Ela aprendeu a se valorizar, tornando-se, reconhecendo quem ela é. E finalmente ela se tornou a protagonista da sua própria vida, sabendo de fato quem ela nasceu para ser, reconhecendo a sua real identidade. Então, é natural ter dúvidas, objeções quando nós falamos de coragem. E é natural que você talvez tenha vivido uma vida de medos assim, acreditando que você é o que você está vivendo. Mas é preciso ter a coragem que a Ana teve para assumir uma nova vida. Se a Ana pôde, você também pode. Diga isso para você mesmo. Se ela pode, eu também posso.
E talvez você pense assim: ah, eu não nasci com coragem, Maria, eu não nasci corajosa. Eu sinto isso. Eu sou uma pessoa muito insegura, muito medrosa, e eu quero dizer para você, olha, a coragem não é algo inato, um dom que algumas pessoas têm e outras não. Não, não é isso. Pelo contrário, é como se fosse, um músculo. É como se fosse um músculo que você pode treinar, fortalecer com pequenas ações diárias. Quando você treina, você cria músculos ali. E a coragem é dessa mesma forma. Cada vez mais que você enfrenta, cada vez que você vai criando esses músculos de coragem. Cada escolha de enfrentar um pequeno medo, cada passo que você dá fora da sua zona de conforto, você vai fortalecendo esse músculo. Ou talvez você tenha aquele pensamento assim: ah, eu nem sei por onde começar, eu nem sei como fazer. E eu quero dizer para você, olhe nos meus olhos. Comece com o que você tem. Comece com pequenos passos. Às vezes você fica esperando algo grande para que você possa sair do lugar. Quantas pessoas esperam por isso? Quantas mulheres chegaram para mim da mesma forma? Com essa fala: eu não sei por onde começar, eu fico esperando, eu quero que isso aconteça, eu quero que tudo esteja perfeito para que eu possa dar o primeiro passo. De decidir fazer algo novo e dizer não quando necessário é você ter um ato de coragem. Expressar a sua opinião de forma assertiva. Lembre-se, cada pequeno avanço é uma vitória. Isso é um pequeno passo. Não, eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. É dizer não. Ai, hoje eu vou criar um hábito novo. É um hábito de coragem. Isso significa coragem. É os pequenos passos que vão construindo uma jornada linda, uma história maravilhosa, a sua história de vida. Com a Ana também foi assim, não foi um passo gigantesco, mas foi pequenos passos. Começou ali com as verdades que ela trazia para a sua vida. Eu sou corajosa, eu sou forte, eu sou determinada, eu sou amada, eu sou capaz. E aquilo foi crescendo os músculos de coragem sobre a sua vida. Não subestime o poder de uma pequena atitude, corajosa. Faça o que tem que ser feito. Um pequeno avanço é uma vitória. E se você já tentou tudo, ai Maria, eu já tentei tudo e hoje eu me sinto fracassada. Eu fracassei. Eu vou dizer uma coisa para você. Vou dizer a verdade para você agora. A verdade. O fracasso não é o fim. Não é o fim. Ele é uma escola. Quem aprende não depende. O fracasso ele ensina, ele fortalece, ele direciona. Você já parou para pensar que se você já fracassou, seja num relacionamento, seja na sua família, seja na sua maternidade, seja na sua vida profissional, você já parou para pensar que você já é perita naquele assunto? Você já sabe o que fazer? Tem uma outra Ana que eu quero te contar. Essa outra Ana, ela teve um relacionamento, foi um relacionamento de alguns anos, teve filhos nesse relacionamento, mas ela nunca foi casada com essa pessoa. E ela sempre foi do tipo de pessoa que ela fazia de tudo. Ela era o homem da relação, né? Tinha uma energia masculina muito forte. E, na verdade, ela deixou a sua feminilidade de lado. E com o passar dos anos, a Ana se separou. E ela começou a viver uma vida onde ela achava que ela nunca mais ia ter ninguém para sua vida, para sua história. Ela não queria mais construir relacionamento. Até que apareceu alguém. Só que imagine o que aconteceu. A Ana não teve aquela mudança. Ela continuou da mesma forma.
Então ela atraiu para si uma pessoa que tinha o mesmo perfil, as mesmas características do relacionamento anterior que não deu certo. Só que nesse momento a Ana buscou ajuda e ela resolveu sair de onde ela estava. Então ela entendeu que o fracasso lá de trás não definia ela. O fracasso de um relacionamento que não deu certo não definia ela. Ela entendeu que aquilo ensinou, fortaleceu e direcionou. E aí ela aprendeu que ela não é a escolha de ninguém, mas que ela escolhe a si mesma. Olha a diferença disso, entende? Eu só trouxe isso para te dizer, se algo fracassou na sua vida, você não é esse fracasso, e esse fracasso não é o fim. Olhe para isso, porque quem aprende não depende. Cada mulher que hoje é corajosa já precisou enfrentar o medo. Você já parou para pensar nisso? Sim! Errar antes de vencer. O fracasso ele não te define, pelo contrário, ele te impulsiona para uma próxima tentativa. E mais, nessa próxima tentativa você vai estar mais forte, mais sábia, mais perita no assunto. Então pare de se amedrontar com algo que passou, ficou no passado. Aprenda com isso. Aprenda com isso. E molde uma nova rota para a sua vida. Para que nós possamos entender o jeito certo de desenvolver a coragem. Existe um jeito certo, Maria, de desenvolver a coragem? Sim. O jeito errado é você acreditar que coragem significa nunca sentir medo. É você esperar o momento perfeito para agir. É forçar-se a agir sem você refletir, sem ter uma reflexão. E isso pode resultar em decisões assim, impulsivas, perigosas. Por exemplo, eu vou abrir um negócio, então eu largo tudo e depois eu vejo como vai ficar a logística das coisas, eu vejo o que eu vou fazer. Isso não é coragem, isso é imprudência, né? Isso é imprudência. O jeito certo de desenvolver a coragem é você entender que ela se constrói aos poucos, através de pequenas decisões, através de decisões diárias, que fortalecem a sua confiança, a sua identidade. Um exemplo prático disse poderoso, é o planejamento. Antes de uma grande mudança na sua vida, pergunte-se assim, algumas perguntas que você pode trazer. É viável isso para mim? É possível isso para mim? É saudável isso para mim? Eu mudei de cidade recentemente. Mudei de cidade, teve uma causa justa, mas não foi assim, eu dormi e acordei, vamos nos mudar. Não, eu precisei recalcular a rota. Eu precisei planejar a minha vinda para cá, para a capital. Eu precisei planejar uma nova moradia, a escola dos meus filhos, a rotina, o meu trabalho. Nesse ponto ali, eu decidi fazer a minha transição de carreira, que eu já estava me preparando para isso. Eu calculei os riscos, eu analisei as circunstâncias. E mais importante de tudo, eu orei, entreguei ao Senhor e confiei nas suas promessas. E algo que é muito importante foi eu entender que era viável, era possível, era saudável para mim, mas duas questões. Se essa decisão tinha princípio, e se essa decisão que eu tomei me levaria a algo, sabe? Então, eu preciso analisar tudo isso. Se essa decisão me levar a algo, me traz paz. Então, tem princípio e me traz paz? Tá tudo bem. Então, eu preciso desse análise. E mesmo com medo, vai aparecer o medo, óbvio que vai aparecer. É uma decisão gigantesca, mas diga, eu vou.
É a coragem, é você ter a coragem com inteligência, com estratégia, entende? Esse é o jeito de você desenvolver a coragem. Mas eu quero trazer para você a coragem à luz da palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos nos fortalecer ainda mais nessa jornada. A palavra de Deus, ela nos traz uma verdade poderosa no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, vou pegar aqui também. Josué, capítulo 1, versículo 9. A palavra diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ah, que linda essa palavra. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Perceba, não é apenas um conselho que Deus está te dando. Não, é uma ordem. Ó, não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. É uma ordem. Isso significa que a coragem que nós precisamos já nos foi dada, entregue por Deus. Ele não diz, seja corajosa se você conseguir, se esforça e tenha bom ânimo se você conseguir. Não. Ele nos capacita e nos encoraja a não ter medo, porque Ele está conosco em cada passo. Essa passagem nos lembra que a verdadeira coragem vem da fé e da confiança de que nós não estamos sozinhos. Quando você se sentir amedrontada, lembre-se de uma coisa, lembre-se dessa promessa. O Senhor, seu Deus, está com você. Eu quero que você pense assim, ó, em um medo. Em um medo que esteja te impedindo de avançar, de ir à frente. Pode ser algo pequeno, mas que te paralisa. Pensa aí, num medo. Pensa, um medo que te paralisa. Pensou? Pensa aí. Pensou? Ótimo. Agora, imagine você assim, ó. Qual ação você pode tomar hoje para você enfrentar esse medo? Que atitude você pode ter para você enfrentar esse medo? Mesmo que seja uma ação minúscula, uma atitude pequenininha, que ação você pode ter? Quais são as circunstâncias que te favorecem se você agir? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei quando eu comecei a dirigir. Eu tirei carteira e eu tinha a idade de... Tem uns 20 anos que eu tenho carteira, porque quando eu tirei carteira, ai meu Deus, eu revelei a minha idade, né? Revelei a minha idade. Eu estava grávida da minha filha. E eu tirei carteira da minha filha mais velha. Só que eu morria de medo de dirigir. E perto da minha casa onde eu morava, tinha uma rua que era muito inclinada, assim. E na minha cabeça, já dizia assim, meu cérebro já dizia pra mim, se você for por ali, o carro vai morrer. Naquela época, a gente não tinha o carro automático, né? Claro. Não era automático. Então, o meu cérebro já dizia pra mim, se você for por ali, vai morrer. E meu marido dizia assim, você precisa pegar o carro pra você ir com ele. O carro ficava na garagem de casa e eu ia de ônibus trabalhar. Fazia a maior função, porque tinha que levar a Maria Eduarda, minha filha mais velha, para casa da minha irmã, para minha irmã ficar com ela, daí eu voltava para casa, aí, né, e isso era o meu marido que dirigia. Deixava o carro ali, pegava um ônibus, descia num lugar, ia a pé numa outra distância, porque o ônibus não passava lá, para eu ir trabalhar. Olha a função. Aí, quando ele começou a dizer isso, eu falei assim, eu vou fazer, eu vou pegar o carro. Tomei a decisão. Enfrentei o medo, falei, eu vou fazer. Peguei o carro e fui. Só que aquela rua inclinada, eu falei, eu não vou passar por ali, porque o carro vai morrer ali. Não vou. O que eu fazia? Eu dava uma volta gigantesca. Eu ia por outro lugar para não passar por ali com medo do carro morrer. Mas eu ia. Eu comecei a ter uma ação que para mim era uma ação grandiosa. Eu comecei primeiro a pegar o carro, colocar para dentro de casa, que era bem reto, assim. Eu morava numa casa no fundo. Então eu colocava o carro para dentro de casa. Depois que eu comecei a pegar o carro e ir trabalhar. Mas aí eu dava essa volta gigantesca para não pegar essa rua inclinada. Até que depois eu disse assim, pois eu vou enfrentar isso. Deixei o carro morrer várias vezes nesse lugar, porque já estava instalada uma crença aqui. Mas é sobre isso. A vida é isso. O que você precisa fazer hoje para sair desse lugar e assumir uma postura de coragem na sua vida? Que ação que você pode tomar hoje para você enfrentar esse medo? Esse medo que você pensou, mesmo que seja algo pequeno. Quais as circunstâncias que te favorecem se você agir em direção a isso? Imagine o que vai te favorecer se você agir em direção a isso. E o quanto você pode perder se você continuar estagnada, parada, sem ação. Coloque isso, escreva no papel. Quais as circunstâncias que vão te favorecer se você agir, se você fizer algo por isso, e o quanto você vai perder se você continuar estagnada. Imagine como essas pequenas mudanças podem transformar a sua vida. Imagine isso. Como que essas pequenas situações podem transformar a sua vida, desde algo pequeno a algo grandioso. Isso é maravilhoso. A coragem já está dentro de você. Basta você despertá-la.
Basta você despertá-la. Ó, me conta aqui nos comentários qual foi o primeiro passo que você decidiu dar. Qual foi? Qual foi o primeiro passo que você decidiu dar? Que você decide dar hoje? Qual o primeiro passo que você decide dar hoje? A sua resposta, ela pode inspirar muitas outras mulheres que vão passar por aqui. Porque esse vídeo, ele vai ficar gravado. Então, escreva aqui o primeiro passo. Passo simples. Passo simples. Ah, não, Maria, eu não faço nenhuma atividade física, vou começar a caminhar. Vou enfrentar isso, vou enfrentar isso. Sabe? Passo simples que você vai dar para vencer isso. É a coragem de começar. Quando você tem a coragem de começar, você vai transformar isso numa constância, mas tem que ter essa decisão, esse primeiro passo. Esse primeiro passo tem que haver. Maravilhosa! Foi tão bom estar aqui com você. Olha, o tempo voou. Você quer aprofundar a sua jornada de transformação? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, me siga nas redes sociais e nesse canal, porque tem muito mais conteúdo transformador esperando por você para impulsionar a sua jornada. Eu quero assim pedir que Deus abençoe a sua vida, abençoe você com um ato de coragem, que você tome a decisão, que o Espírito de Deus esteja sobre você, para que você tome a decisão de agir em direção àquilo que você deseja. Olha, um grande aliado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ilumina, é o Espírito Santo que nos encoraja. A palavra de Deus também diz assim, olha, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para fazer aquilo que você deseja. A força é essa coragem, esse ato de agir, de sair de onde eu estou. É o Espírito Santo que te leva, é o Espírito Santo que te guia. Então, eu quero pedir agora, sopre sobre nós, Espírito Santo de Deus. Com o fogo do teu Espírito, eu quero te pedir agora que o Senhor reinflame o nosso coração, a nossa vida, num ato de coragem, de amor por nós mesmos. Que nós tenhamos essa coragem de escolher a nós, de fazer por nós, de ir em frente, de viver essa jornada de transformação. Que tenhamos um ato de coragem de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa família, de levar uma leveza para a nossa casa, para o nosso lar. Que o ato de coragem da nossa vida seja para que a nossa família não seja mais a mesma, seja para que o nosso casamento não seja mais o mesmo, para que a minha vida não esteja mais estagnada, para que eu não viva mais nesse sobreviver os meus dias. Para que eu não apenas exista, mas que eu viva intensamente a minha vida, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Derrama sobre nós a tua bênção, enche-nos de ti e fortaleça a nossa história para que possamos avançar ainda mais. Eu peço isso para que Deus possa abençoar, abrir portas sobre a sua vida, portas que te levam a ter essa coragem de colocar a mão na maçaneta ali, ó, e girar. Porque muitas vezes essa porta está de frente com você e é só você estender a sua mão. Então eu peço ao Espírito de Deus que te dê essa ousadia, essa fortaleza, essa coragem de sair de onde você está. E lembre-se, vou pegar aqui novamente a palavra que o Senhor nos deu nesse dia. Josué 1:9, olha. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Por onde quer que andes. Coragem! Você não está sozinha, você está com Deus, é com Ele que você vai. É com Ele que você vai. Eu desejo de todo o coração que essa palavra frutifique sobre você. Como um sopro do Espírito, você possa ir, você possa caminhar. Amém? Deus abençoe a sua vida maravilhosa. Que bom que você esteve aqui nesse momento. Compartilha esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e me siga nas redes sociais. Eu sou Maria Bueno, especialista em desenvolver mulheres, em desenvolver o seu emocional e o seu espiritual. Um beijo no seu coração e até o próximo Momento Elas. Deus abençoe a sua vida.